Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcast, no Google Podcasts e no Spotify através desses aplicativos. Você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. Eu sou o Marcelo e comigo estão de volta a futura doutora Luciana e a doutora Solange. Oiê! E aí? Vocês não têm noção do orgulho que eu tenho de gravar um podcast com duas doutoras. Eu não sou doutora ainda, eu sou mestre. Não, é tudo bem, mas a minha vida inteira eu gravei podcast com desenho de quadrinho. Olha que desprezo pelos colegas, né? Mas ser chamado de mestre é Coitada. mais legal do que de doutor, né? Porque fica mestre. Meu professor, eu mas falava, eu- tinha um aluno, né, que adorava chamar ele de mestre, porque falava assim, você é meu mestre, você é meu mestre. Aí um dia eu olhei pra ele assim, amigo, você tá diminuindo ele não é mestre, ele é professor doutor, que mestre, É. mestre sou eu. E toda vez eu lembro uma das poucas boas piadas de Big Bang Theory, que é assim, chega o diretor do departamento e fala assim, Dr. Kutrapali, Dr. Fulano, Dr. Cooper, Dr. Fulano. Aí chega no Hollowitz, né? Mr. Hollowitz, aí o cara assim, I have a master's degree. Aí o cara fala, who doesn't? Eu fiz essa piada com um chefe meu uma vez e não entendeu. Muito bem, então, Luciana, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre os erros que a ficção científica comete quando tenta usar a ciência como parte do enredo. Nem sempre eles têm assim um cientista de verdade, né, para dar aquele apoio, né? Então a gente não vai ser chata a ponto de dizer que os filmes de Star Wars não deveriam ter explosões no espaço, mas vamos atacar alguns clichês irritantes que parece que todo filme e livro, né, cometem. Aham. Nós temos uma lista de 8 erros na ciência aqui, que dividimos entre nós e vamos discuti-los um a um, começando com Marcelo. Originalmente eu listei aqui, coloquei erros um para cada um, só que eu acho que melhor, tipo assim, a gente apresenta e todo mundo discute. E vamos porque- meter a boca. Até porque vocês são, na parte pelo menos biológica, vocês são muito melhores do que eu. É isso aí, você é de É, humanas, não tem que falar nada. E eu vou começar com uma que é uma pet peeve minha desde criança, cara. E é incrível como tem adulto que não acredita nisso. De que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Tem até uma música do Raul Seixas, né, que fala isso assim. Que fala Ah, que é? usamos, né? Do Raul Seixas. Acho que é Ouro de Tolo. Nossa, eu não lembro. Como é que é o Ouro de Tolo mesmo? Como é que ela começa? Eu não vou cantar aqui. Ah, Ah, canta. Então é o seguinte, primeiro, essa história de que nós usamos 10% do nosso cérebro implica que se você escanear o cérebro de alguém enquanto a pessoa está fazendo alguma atividade, 90% do cérebro está escuro. Não! 100% do órgão funciona o tempo todo e está ativo. Algumas partes um pouco mais calmas, outras partes vão ser Adoro ativadas essa em música. determinados momentos. Que música? Ouro de Tolo. Ah, tá. Nossa, mas Fui ver qual que era a você letra, caramba. atrasou por 5 minutos. a É porque eu fui conversa. ver qual que era a letra, porque pelo nome eu não lembrava, entendeu? Então, assim, em primeiro lugar, para nós sabermos que usamos 10% da inteligência do cérebro, então você tem que saber quanto que é 100%. Como é que você sabe, então, que é só 10%? Não faz o menor sentido. É que assim, uma coisa que ninguém explica e ninguém comenta nessas coisas assim, meu cérebro é um órgão muito caro. Muito caro. Né? É Caro verdade. para produzir Uhum. e caro para manter, vamos dizer assim, ligado o tempo todo, né? Acho Existe. que 20% do seu gasto calórico é gasto no cérebro. É muito caro. Caro mesmo, assim, se você tivesse que pôr gasolina na gente, assim, 80% da gasolina ia pro cérebro. A quantidade de energia que a gente, não sei, tô falando, chutando de orelhada aqui, mas assim, é um órgão, acho que é 70 e pouco, não é? Por cento do... Pelo que eu vejo, acho que é com 90 mesmo. Por isso que vem esse mito de falar que a gente só usa 10%. Porque 90% do cérebro está sendo utilizado em nutrir os 10% da massa cinzenta. Não, e você tem, assim, outras funções que, por exemplo, como que você respira? Existe alguma coisa controlando isso, né? Como é que você anda, sua marcha, né? Enfim, a gente percebe que o cérebro está sendo utilizado para funções que a gente não associa com pensamento, com cérebro e tudo mais, quando isso falha, né? Você tem uma lesão no cérebro, então você para de falar, por exemplo. Aí você percebe que tem uma região no cérebro
que comanda a fala, que é uma coisa que você não estava percebendo. Então, a pessoa fala isso de inteligência, como assim, só 10% é utilizado, sei lá, para inteligência, para função cognitiva e tudo mais. E não é bem assim, né? Não, primeiro eu não sabia que Você usa todo o cérebro, né? esses 10, Sim. o tempo todo. É. Esses 10% é porque é 10% de massa cinzenta que nós temos, é isso? Então, você tinha levantado o tópico para a gente discutir, eu Uhum. fui atrás disso. Então, assim, 10% do cérebro seria formado por neurônios, que formam a massa cinzenta, que tem as funções Essas funções cognitivas, cognitivas, os processamentos mesmo. A massa branca, as células da glia, elas são voltadas para outras funções, de nutrir essas células. Uhum. Então, a gente usa o cérebro inteiro. Se a gente Uhum. não usasse, Não tinha por que ter, né? não tinha... Não que a gente não tenha umas coisas meio esquisitas, né? Quem acha que a evolução é porque Deus é perfeito, tudo que Deus fez é perfeito, enfim. Mas não vamos falar de evolução. Não conhece o negócio do pescoço da girafa lá, enfim. Não, a história Depois vocês veem aí, pesquisem o pescoço da girafa. Esse é o argumento do Richard o argumento do Richard Dawkins. O próprio coração humano, enfim, não é uma máquina perfeita, né? Enfim, mas assim... A natureza foi fazendo o que dá, né? O que era bom o suficiente, né? Tava dando certo, tava bom o suficiente, e assim, mas o cérebro é realmente um órgão muito caro. E se por um acaso existisse algum pedaço que a gente não usava para nada, provavelmente isso já teria sido reabsorvido, ou mudado de função, alguma coisa nesse sentido. Que nem o apêndice, assim, que só serve para matar a gente. Né? Ora, entretanto, eu fui pesquisar. Apêndice tem uma função, ela só não é indispensável. Dá dinheiro para cirurgião. Né? Não, mentira. Tem gente, inclusive, hoje em dia, dizendo que existe uma função importante no apêndice, para, enfim, não sei qual que é, mas. Eu fui atrás. Não li os estudos. Eu fui pesquisar sobre pessoas que sofrem acidentes e perdem uma parte do cérebro e depois continuam com a vida normal. Daí eu fui procurar por que acontece isso, né? E o que eu encontrei é assim, antigamente se acreditava que o cérebro era um órgão rígido, né? Que não tinha nenhum tipo de modificação. Mas agora sabe que ele é muito plástico e que ele vai absorvendo as funções daquela parte que foi destruída. Por exemplo, eu tive uma amiga na faculdade que ela teve um problema no cérebro, acho que foi uma bactéria, uma coisa assim que teve. E uma parte do cérebro dela parou de... teoricamente, seria a parte relacionada à fala. Então, o médico dela, o neurologista dela, falou assim, teoricamente não era para você falar, mas você fala e fala muito. Mas se alguém fizer um scan no cérebro dela, vai ver que a área da fala está sendo usada em outra área agora, não é? Pode ser, não sei. Mas ela falava, e era a parte do cérebro dela que tinha sido danificada, e ela era assim, perfeitamente normal, falava perfeitamente normal, sabe? O que eu acho fascinante porque como é que a gente descobre o que uma parte do cérebro faz? Quando alguém sofre um acidente, né? Então você tem casos de pessoas que sofreram um derrame e aí eram destras, viram canhotas, ou eram pessoas super sérias e lógicas, de repente se tornaram uma pessoa super emotiva, nunca se interessou por pintura, aí de repente começa a pintar que nem um maluco assim, sabe? Tem gente que fica daltônico depois de danos no cérebro, tem gente, sabe, é muito existe louco. O grande problema de você mapear essas áreas no cérebro, né, que, enfim, é que, como a Solange falou, o cérebro é plástico, né, e às vezes ao longo da vida, não que as coisas vão mudar de lugar na cabeça das pessoas, mas assim, não tem muito como você falar assim, olha, esses 300 neurônios fazem isso em todo mundo, né? Então, não é bem assim que funciona, né? Você pode ter alterações, enfim, o meu cérebro às vezes é diferente do seu. Eu lembro de um caso, inclusive, não vou lembrar onde mas assim, que era ao contrário. O cérebro do lado direito fazia as funções que em todo mundo fazia do lado esquerdo, sabe? São casos documentados. A pessoa era invertida. Né? Tem um nome para isso. Uma vez eu estava pesquisando, porque eu lembro que eu te falei com o professor. Tem gente que tem os órgãos invertidos também, né? Mas essa pessoa tinha as funções, não, né? As áreas do cérebro invertidas, né? Os hemisférios, enfim. E funcionava normalmente. Não tinha nenhum problema de funcionar normalmente, né? Mas a Fernanda, minha irmã mais nova, ela trabalhou no Centrinho, né? Porque ela fez fono lá em Bauru. E ela falou que tinha uma paciente lá, que era uma menina que teve que fazer uma cirurgia. Enfim, ela tinha um quarto do cérebro. Quando criança, ela teve que tirar, teve um tumor, enfim. E fazia tratamento lá por
causa de fala, de ouvir, enfim, né? Tratamento fonoaudiológico no centrinho. E você não falava, ela andava normalmente. Eu engraçava que ela falava assim, que o professor sempre falava, gente, essa menina correndo de um lado pro outro com esse cotoco de cérebro na cabeça, entendeu? Porque o crânio dela era até meio vazio, assim, porque teve que ir tirando partes, né? Porque ela teve, sei lá, se foi câncer, o que foi. Quando bebê, e o cérebro, por ser plástico, foi se adaptando. Principalmente de criança, ela não andava assim como toda criança, mas corria, andava, brincava, Tinha enfim, sequelas, falava. mas sequelas pequenas. Sequelas que você não via. De ver na rua, assim, você não falava que a pessoa tinha um quarto de falando cérebro. em falar, muita gente acredita no mito de que você só consegue aprender mais de uma língua criança, que adulto você não consegue. Eu posso imprimir uma pilha de evidência, de estudos que mostram que adultos que a vida inteira só souberam uma língua só, aprendem uma segunda língua, uma terceira, uma quarta e falam bem. Aquele vídeo Então, que a gente viu da avó do cara lá, sim. que o cara falava 4 línguas. A avó falava 6 ou 7 línguas. Mas assim, porque ela nasceu num lugar, aí acho que ela guerra. nasceu na Síria, mudou pra Grécia. O pessoal do Oriente Médio, eles são... Não, aí ela depois mudou foi pra pra Grécia. línguas. Aí da Grécia, ela foi pra França. E assim, ela foi mudando, lógico. As 2, 3 primeiras línguas, ela era criança até adolescente. Aí ela casou com um cara que era argentino, veio morar na Argentina. Aprendeu espanhol. E o cara vai falando com a avó e conversando e mudando de idioma. E no que ele vai mudando de idioma, ela muda automático e vai falando com ele, entendeu? E ela fala italiano, fala argentino, fala espanhol, fala grego, fala libanês, obviamente. Libanês, fala inglês, ela fala tudo, vai trocando de idioma e segue o barco, entendeu? Fascinante, né? Fascinante. E ela aprendeu depois uma outra língua que ela achava bonita, não era? E qual que foi? Que também acho que era de uma... Que ela descobriu que ela tinha uma ascendência, não sei o quê. E tinha uma vizinha que falava, ela conversou a conversar com a moça, lembrou uma palavra ou outra, não sei o quê. Aprendeu a falar e fala, enfim. Gente, eu mal falo português. Pois é, amiga. Mas Então. você não... E no Japão, você fazia? Eu falava um inglês miserável. Mímica, desenhos. A gente percebe que não é só na fala que a gente consegue se comunicar com as pessoas. Assim, mímica é perfeito, assim. Desenho. Uma vez furou o pneu da minha bicicleta. E como é que eu ia explicar pro pessoal como é que eu fazia para arrumar o pneu da bicicleta em japonês? Assim, eu desenhei. E deu certo. Deu certo. Que barato. Bom, o nosso próximo tópico é um tópico de... A gente tem, tipo assim, uma trilogia muito famosa baseada nisso, né? Que é os humanos como baterias, né? Que a gente usa os humanos. Humanos têm energia, então a gente liga eles na tomada e eles dão energia pra nós. E é o tipo de coisa que quando eu vi no cinema o Morpheus explicando pro Neo, aí ele inclusive pega a bateria C, né? Uhum. E explica. Eu falei, eu lembro, eu tava com minha prima, eu só falei em voz assim, conversa fiada. Ela, Marcelo, Cala a boca! Bom, por que isso não faz sentido? Matrix ia acabar assim no primeiro filme, né? Não, é a única forma... O Neo ia virar e falar assim, mas isso não faz sentido, isso nunca acontece. The end, assim. Não, a única forma, acho que eles falam, a única forma de garantir energia renovável. Velho, constrói usina nuclear. Por que usar o corpo humano com a bateria não funciona? Basicamente porque você precisa entrar mais energia no seu corpo. Mas eles liquefaziam os mortos para alimentar os vivos. E daí? Você assistiu o filme, Marcelo? Silent Green. Mas o que assistiu o filme, Marcelo? O que você tem a ver com a voltagem que o ser humano lá tá gerando? Onde que é o positivo? Onde que é o negativo? Então, as máquinas, elas têm que dar mais energia para os humanos do que os humanos estão gerando energia. Isso não faz o menor sentido. Não, e a história do cérebro, né? Tipo, para você manter um cérebro funcionando naquele, né? Com aquele estímulo de, enfim, eles estavam ligados e... É verdade, as pessoas tinham uma vida mental ativa na mente. E mas, porém, contudo, a gente tem vários casos de geração de energia. Tipo no festival que teve no SWU, que o pessoal movimentava a roda gigante e carregava o celular pedalando uma bicicleta. Mas aí ele transformava a gente funcionava como
transmutador Faria muito mais mas sentido, aí então, você está transformando a energia cinética energia mecânica e energia elétrica. Faria muito mais sentido se Matrix, então, ao invés de ter aquele monte de casulo, ter um monte de gente correndo de bicicleta. E Black Mirror é mais legal. Black Mirror Black tem mais a Mirror tem, ver. verdade. Black Mirror faz mais sentido que Matrix. Que Matrix, no aspecto da transdução de energia. Né? Bom, imagina você desiste na metade e fala assim, eu cansei, o cara fica preso lá em cima na roda gigante. Assim. Coitado. Eu vi uma vez um carrossel. Eu não gosto daquele cara, vou deixar ele lá preso, vai embora, assim. É uma boa, né? Larga lá. É uma boa Vai ideia. pedalar. Teve uma oficina no Sesc umas semanas atrás, acho que foi no ano passado, que o pessoal fazia um liquidificador funcionar com manivela. Bem interessante. Um liquidificador? Nossa, que trabalheira. Deve ter um monte de rodando, né? Vai ficando pequeno até. O seu movimento do braço dá um monte de giro. Porque a ideia era assim, você fazia a vitamina usando a sua força. E aí entendeu? você tomava a vitamina. E tomava e já tinha gastado a caloria. Que é o inteligente. O que não é muito inteligente é o nosso próximo tópico, Solange. Propulsão no espaço, science fiction. Science friction. Aqui você tá falando de science fiction, então science friction. Porque no espaço... Friction. Cara, Marcelo, no espaço ninguém pode ouvir você gritar. Eu morro de preguiça de filme que tem uma nave espacial. Cara, sem brincadeira. Aquele Missão Marte faz isso. A Prometheus, que também, se a gente pegar Prometheus pros erros do livro... Prometheus, esquece. A nave, ela está se aproximando do planeta para entrar em órbita. Aí mostra uma cena com aquele jato de fogo gigante atrás da nave, né? Ou então, em Missão Marte, por exemplo, que eles estão lá presos do lado de fora, assim, tem que chegar no outro cara. E o cara assim, mas eu só tenho propulsão aqui para chegar até metade do caminho. Como assim? Você chega na metade do caminho, você vai continuar acelerando do tanto que você tava, cara. Não tem essa de acabou meu combustível parar no meio do espaço. Não existe fricção. Ninguém assistiu o Wall-E, né? Então, cara, e é incrível Porra, o tanto Wall-E, que eles pensa fazem. nisso, hein? O Wall-E é mais cientificamente correto. Mas pra chegar em Marte vai precisar de propulsão pra chegar até lá. Não, tá, ok. Você acelera metade do caminho e freia a outra metade do caminho. Não sei se vai frear, mas eu tava até vendo uma matéria que saiu na National Não, se você não Geographic. frear, você não entra em órbita. Você passa reto. Não, tem a combustão química para sair da atmosfera. Saiu da atmosfera, tem que continuar andando. Sim. E daí tem que usar uma propulsão. Eu estava vendo hoje uma matéria na National Geographic falando que a NASA está querendo desenvolver um motor nuclear, com fissão nuclear. Para isso, entendeu? Só que é super perigosa. Porque se tiver um mínimo acidente na hora do lançamento... Vai ter uma bomba nuclear ali. É o medo que a NASA sempre tem toda vez que eles vão lançar alguma coisa. Por exemplo, Voyager 1 e 2, não, Voyager 1 e 2 não. A Cassini, por exemplo, ela mantinha a energia elétrica e o aquecimento usando o núcleo de plutônio. Todo mundo ficou cortando um prego a hora que ela foi lançar, porque se explode, contamina acaba com a canaveral. Né? Mas tem um motor de propulsão iônica. Propulsão iônica também. O problema da propulsão... Que está sendo estudado, mas que ainda não chegou no nível de... O problema da propulsão iônica, que inclusive motor de íon é o que funciona em Star Wars, é que é o seguinte, o motor dispara um íon na direção contrária. E aí joga a sua nave pro outro lado. Demora muito para acelerar. Muito, assim, coisa de anos para você atingir uma aceleração. Porque é super econômico. Sabe, você consegue viajar pro resto da existência do universo com motor de íon. Só que demora. Mas nem fazendo aqueles estilingues, assim, que eles pegam a gravidade de um planeta e lançam e tal? Mas se você for... Bom, você tem que chegar lá, né? Não, mas pera um pouquinho. Motores de íon estão sendo pensados para ir para Alpha Centauri. Não tem estrela daqui até lá. Não, tô falando para se lançar para fora do sistema solar. Que você pega a gravidade de, sei lá, Júpiter e dá uma volta e aí ele aumenta a sua velocidade, catapulta você para fora. Então, mas aí você tem um espaço... O espaço em que estão os planetas é muito, muito apertadinho. Demora 400 anos, mas você chega. E até Jornada das Estrelas fez isso. Em Jornada das Estrelas 6, a hora que a nave do Imperador Gorkon é atingida e ela perde o controle, ela começa a flutuar pro lado, assim, tipo assim, perdeu uma...
Não Ó, estamos... gente, vocês estão falando de estrela, eu posso falar um negócio que eu tô tão feliz? Vocês viram nos jornais aí que a estrela Betelgeuse provavelmente vai aparecer a explosão dela? Daqui a 1000 anos. Não, cabeção. Cabeção. Não, ela tá dando modificação agora, começou acho que em outubro. Tá tendo uma mudança muito grande. Ainda faz parte do ciclo dela. Ela diminuiu Não desse tem, jeito. Marcelo, não é. É um sim. comportamento atípico dela e Não pode é. acontecer de uma hora para outra. Entre hoje e daqui a 1000 anos. Tá, pode ser, mas ela nunca teve esse comportamento desde que começou a registrar ela. Ela tá super Mas a apagada gente Então. e pode ser que esteja chegando. A gente pode torcer Então, para que seja a luz em dela como 2 anos. supernova. Então, hoje, Betelgeuse especificamente está com menos intensidade. Só que se você pega os ciclos e os padrões que nós observamos, né? Você pega os ciclos e os padrões de todas as outras gigantes vermelhas, esse ciclo condiz com o que uma gigante vermelha faz inúmeras vezes. Não, mas ela tá diferente agora, esses últimos meses. Da última vez. Eu acho que esperança é negação da realidade, Solange. Nós não vamos ver essa estrela explodir. Nós Nossa, vamos- se vê, eu vou falar. Você liga pra cá, na hora, liga pra ele. Fala, olha pro céu, seu Gente, ela vai idiota. fazer sombra. Ela vai causar sombra na gente. É a coisa Nossa. mais. Não, Eu vou ver isso em vida. O que eu fico Você mais... achava que você ia ver o ditadura de novo no Brasil? Tá vendo? Eu acho que eu preferia ver a supernova. É mais legal, né? O que eu acho legal se Betelgeuse explodir, virar nova, é que o Orion vai ter um ombro machucado. Né? Ele vai ter um sangramento no ombro, assim, porque a Betelgeuse é o ombro direito, eu acho, de Orion. É um eterno poeta, né, Marcela? Você Nossa, casou com um poeta, Casei né? com um poeta. Chato, mas um poeta. Você percebe que a gente tá querendo destruir o Marcelo, né? Mas eu acho que você tinha que ligar aqui. Na hora que você visse o Beetlejuice, como é que fala? Explodir. Beetlejuice. Mas em português... Beetlejuice. em português, Beetlejuice, Beetlejuice. a gente fala Betelgeuse. Mas o nome em inglês é Betelgeuse. Eu falo Betelgeuse. É essa aí. Ou isso. Na hora que você vê ela explodindo, você liga aqui. É. Marcelo, Ah, que lindo. olha pro céu, Marcelo. Já pensou que coisa mais... Eu vou ver Nossa, isso é. ainda, cara. Eu vi o muro cair. Não, Eu e é vi. porque, sabe, esses eventos, assim, astronômicos e etc., que a gente vê, nunca são pouco pra gente, né? Porque eu lembro quando eu via um cometa pela primeira vez. Achei aquilo um Nossa, absurdo, maravilhoso, né? maravilhoso. De Era desse certo tamanhozinho, modo- assim, não dava nem pra ver nada, né? De Mas certo modo, a gente está devendo pra gente uma supernova na Via Láctea, porque você... quem tá devendo? Porque Deus. há em média, a média é de uma supernova a cada 100 anos. E a última supernova, ela aconteceu no século XVII. Então a gente estão devendo pra gente uma supernova. Eu vou falar com Já, Já. Ogum. reclamar. Quem que é o deus do o orixá das estrelas aí? Agora, nosso próximo erro aqui em filme e livro, etc., eu hesito um pouco, mas eu quis colocar ele aqui. Que é porque eu gosto de discutir o problema... Um erro, na verdade. Mas é... Só que eu gosto de discutir o problema antropomórfico do Michael Crichton, que tem em Esfera. É o seguinte, em ficção científica, aliens são basicamente seres humanos com uma testa engraçada. Nós sabemos por quê. Porque é muito mais barato você contratar um ser humano e maquiar a cara dele do que até hoje, fazer Não, Voyager... não é por isso. É porque todo mundo viu o filhote de coruja e achou que era alien. Você já viu aquele filminho? Eu te mostrei, não mostrei? Mostrou. aham. Que parece Eu os não vi filhotinhos de coruja pelados assim. Parecia um alien com isso. zoião, Coisa assim. mais fofa. Até porque a existência de alienígenas, na maior parte da série de TV, filmes e livros e quadrinhos, não tá lá para confrontar a humanidade com uma inteligência verdadeiramente alienígena. Tá lá para você discutir a condição humana. Toda raça alienígena, ela tá lá para discutir a condição humana. E tanto é que os seres humanos são os únicos que são ricos, tem tudo quanto é coisa. Tá? Os Klingons são todos violentos, os Vulcanos são todos lógicos. Aí você vai... Não, fora que todos os membros do... Quer dizer, é como se fosse uma cidade só no planeta, né? Exato. Todo mundo é igual também. Então, isso existe como você... Que nem na pra você- Terra, né? Igualzinho. Aliens são uma alegoria. O que eu fico um pouco de preguiça é quando alguém quer fazer e fala, nossa, esse é o alien mais alien que já fizemos, e é uma mistura de inseto com réptil. Tipo, a gente quer que seja bonitinho, a gente faz com que o alien seja fofinho, seja um Ewok. A gente quer que ele seja nojento, a gente pega e mistura inseto com réptil e fala, bom, agora esse bicho é nojento. O alien, do Alien Oitavo Passageiro, pra mim é um dos melhores aliens que tem. Ele é uma mistura de inseto com réptil. Tanto é que
o James Cameron, em Aliens, o Resgate, É meio escorpião, ele usou né? um monte, ele usou um monte de maquete. Sempre que ele não precisava de ator, ele não usava. Ele usava maquete porque para conseguir fazer os aliens muito mais magros e muito mais altos do que um ser humano. Ainda assim, velho, é um bicho com uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. Uhum. E 2 bocas. Agora, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês duas que conhecem biologia, muito mais do que quem tá ouvindo isso aqui. Quantas espécies no nosso planeta andam eretas, têm 2 braços e 2 pernas, cara? Pensa bem. É uma raridade entre nós. É que nos filmes de ficção científica eles ficam tentando fazer como se a história evolutiva do planeta de onde veio o ET foi uma história parecida com a nossa. É. E O que também o que a não faz probabilidade. Bom, tem tantas estrelas no universo, tantos planetas, que talvez exista a possibilidade de algum planeta ter tido Sabe que uma história evolutiva parecida com a nossa, mas assim, é difícil, né? Provavelmente se tem vida nos outros planetas, foi de uma outra forma que foi surgindo. Existe também a ideia de que, por exemplo, carbono, né, que é um elemento mais abundante, enfim, é provável que existam, como é que fala? Não é só um elemento abundante, é um elemento que adora se combinar com qualquer coisa. Quem já estudou química orgânica sabe que carbono é uma putinha, gosta de ficar com todo mundo. E, tipo assim, então, pensar que uma vida fora do planeta Terra seja baseada em carbono como a nossa, não é uma presunção tão ridícula assim, mas né? até aí ter cabeça Mas a história evolutiva ser idêntica aí é difícil. Mas eu acho muito provável que tem outras vidas em outros planetas baseadas em carbono também. Mas para pensar. Aqui já encontramos outras formas de vida que não são baseadas em carbono, mas geralmente em lugares muito inóspitos, enfim. Então, e também não há evidência lagoas então, mas também não há evidência cheia de pH baixo. Mas também não há evidência concreta de que eram moléculas iguais às nossas que evoluíram para não precisar. Né? Que pode ser algum processo vida de carbono que, enfim, baseada em carbono que evoluiu diferente. Mas assim, Mas é a única, talvez assim, eu não perdoo, não é que eu perdoo, mas assim, é a única história evolutiva que a gente conhece, né? Talvez a gente não tenha muita criatividade para pensar em outra, porque pensa bem, você Star Trek trabalha com bastante espécies que são diferentes dessa de cabeção com olhão, né? Assim, você tem os Sheliak, por exemplo, que eles obviamente evoluíram de edredons. Como chama aquele que parece um tapete? A orca. Os Sheliaks, eles evoluíram de edredons. A orca. Nossa, esqueci o nome da... Horta. A horta. Que ela evoluiu de um calzone. Mas Agora, eu gosto... A minha cabeça mudou para a ficção científica quando eu li em Esfera. Tem um capítulo que chama-se O Problema Antropomórfico, em que eles discutem o que eles vão encontrar na esfera. Pensa bem, lá dentro pode ter uma criatura quadridimensional. A gente pode ver só partes dela, ao invés de ver ela completamente. Esfera é o de dentro d'água, né? Tem lá, porque o problema é, tudo que a gente consegue imaginar é baseado no que a gente já sabe. Você não tem como imaginar uma espécie que não se parece com nada que existe no planeta. Então, a gente sempre acaba se limitando em pensar em variações de macaco, variação de lesma. Variação de bactéria. Mas assim, imagina assim, a criatura dentro da esfera, ela pode nem nos reconhecer como formas de vida. Ela pode achar que a gente é parte do ambiente. Ela pode respirar oxigênio e expirar cianeto, porque faz parte natural do... Então, assim, a existência de uma outra forma de vida, ela pode ser simplesmente nociva pra gente. A própria existência daquela criatura, da mesma maneira como, sei lá, pensa num ambiente com a existência de bactérias. Como é que é? Bactéria que não usa oxigênio é? Anaeróbica. Elas vivem num ambiente que é nocivo para elas. Então, ou então aquela forma alienígena pode nem perceber a gente como vida, né? Então ela pode vir em 5 dimensões e atravessar a parede, sabe? Então é um problema que não tem solução, porque a gente não viu o suficiente do universo para poder imaginar como seria uma forma de vida. Como eu falei, a única história evolutiva que a gente conhece é a nossa, né? É a nossa.
Não temos outro paralelo para comparar, então talvez. E olha a vastidão de vida no planeta e todas provavelmente originaram de um único indivíduo. Sim. Isso é muito louco, cara. É Olhar para bonito, Dax né? e pensar que esse cachorro tem um ancestral comum comigo, assim. É. Agora, nesse ponto, o John Scalzi fez um ótimo trabalho em Old Man's War, em que tem uma hora que o grupo, acho que é no livro os Ghost Brigades, que eles estão presos num planeta, e aí um deles tá com fome e tem um bicho andando assim. O outro fala assim, cara, você não vai comer esse bicho. Você não sabe se, tipo assim, se o seu DNA provavelmente não é compatível com ele. Você vai comer, ele vai morrer. É, tem como saber, né? É. E daí também a gente tem que vai entrar na discussão filosófica o que é vida também, né? Que até hoje não conseguiram definir exatamente o que é vida, o que não é vida. Às vezes a gente já trombou com ela e não percebeu, né? Pode ser. Às vezes a lua tá cheia de vida e nós estamos aqui. Pois é. Tum, tum, tum. Marte, né? Tá filmando vida toda hora lá no coisa e nós não estamos enxergando nada. A gente não sabe o que é vida. Não, por exemplo, no Japão, eles consideram que a pessoa está morta quando o coração para. Por isso que lá é difícil conseguir doação de coração. A minha É. mãe fala toda vez que não deixa, não tira nada dela enquanto não parar o coração. Fala, amiga, se o seu cérebro morreu. Então, mas isso tá vendo? É cultural. É. A gente não considera que só porque parou o coração a pessoa morreu. Mas no Japão considera que a pessoa está morta quando o coração parou. Então ninguém no Japão pode falar assim, eu estive morto por 3 minutos na mesa de cirurgia. Ninguém pode falar isso. Ela pode, né? Se o coração parou. Ah, morreu! Mata! Arranca os pedaços. Coração a gente pode até restartar às vezes, dependendo da circunstância. Eu não sabia disso, achei curioso saber que Interessante, né? Também não sabia disso. Por isso que lá é complicado a parte de doação de órgãos. Uau. Doido, velho. Doido, velho. Bom, outra coisa que é muito comum, né? É planeta de um clima só. Planetas que são inteiros. O planeta de. Como é que eles falam? Star Trek tem muito isso, né? Planeta de tirar férias. Você vai o planeta inteiro, é uma colônia de férias. Assim. Sempre verão, tem praia. Eles usam planetas como alegorias a regiões, se você fosse uma história de fantasia, né? O Luke não foi pro norte, não, ele foi pro planeta gelado. Né? Ele encontrou com Yoda, não foi na floresta, não, foi no planeta floresta. Planeta floresta não, planeta pântano, porque o planeta floresta é outro. Não, e é engraçado porque assim, não faz sentido nem se você pensar nas dimensões de um planeta, né? Quer dizer, tá sempre dia aqui, como assim? Ele não não gira, então do outro lado não é gelado o tempo inteiro, o ano inteiro, né? Não, tem certeza que tá tudo. Que nem a Lua, assim, né? Sempre virada pra Terra, assim, mesma fase. Então, é interessante que nos livros de Star Wars, eles até exploram um pouco isso. Eles viajam para Endor, em áreas que é mais aquática. Existe calota polar em Tatooine. Mas no cinema é a coisa mais comum. É tão comum que quem tá ouvindo isso aqui provavelmente nunca pensou nisso. Não, inclusive aquilo que a gente tava falando de população, né? Quer dizer, toda a população do planeta é igual. Né? E tipo assim, aqui a gente já pode, mesmo na Terra a gente pode. Nós temos, né, lugares que a população é negra, lugares que a população é asiática, enfim. Que nem nesse último Star Wars, que tem uma como é que fala? Uma aparência diferente, né? Não é só uma aparência diferente, uma cultura diferente, né? Você não foi assistir? Claro que fui. Não vou dar spoiler, mas tem aquela cena final. Não, brincadeira. Quando eles vão pro planeta lá, que está tendo um festival no planeta, né? Planeta. O festival é do planeta, né? O planeta inteiro tá em festival. Que planetinha pequeno esse, né? Pra todo mundo juntar num lugar só. Não, e tem um preconceito também. Os Hutts só existem no planeta. Como é que chama o planeta? Hutlar? Não lembro o nome do planeta, mas assim, cada raça só existe num planeta, exceto os humanos. Os humanos podem vir de qualquer lugar. Né? Não, em Tatooine tem várias raças, né? Tatooine tem os Jawa e o povo da areia, mas eles só existem lá. E os humanos, né? Os humanos existem. Que os livros expandidos de Star Wars tentaram explicar isso. Que houve uma raça, acho que chamava Infinite Empire, que veio das Unknown Regions e
trouxe humanos de algum lugar das Unknown Regions como escravos. Quando esse império caiu, os humanos estavam espalhados por todos os planetas. É a explicação que eles dão, que é uma boa explicação. Mas daí se a gente voltar, só voltando um pouco no outro tema lá do Alien com o cara parecido com o humano, a gente entra no Star Trek também tem uma explicação para isso, não é? Que tem aquela Tem o episódio The mais Chase. barato. que eles É foram mais espalhando barato. sementes pelo universo, É. né? Por isso que todo mundo é O que, antropomórfico. o que ainda não faz o menor sentido biologicamente, mas pelo menos tem uma explicação que você pode fingir que você acredita em Acho que de Jornada tanto das Estrelas. receberem críticas sobre isso, né, que eles resolveram fazer esse Tipo, alguém episódio. tem que explicar, né? Possível. Não, mas eu concordo mais com o diretor. Como é que ele chama? Matt alguma coisa. Teve um diretor que foi criticado por causa disso. Uma vez ele falou, é porque a gente não tem orçamento pra contratar alienígenas de verdade. A gente tem que contratar seres humanos e colocar uma coisa na testa deles, basicamente. Mas também a gente não vai se identificar também, né? Se a criatura... Hoje tem até a tecnologia para fazer coisas bem diferentes, mas a gente não vai se identificar se a criatura... Como que a gente vai gostar de uma criatura que não tem 2 olhinhos, nariz e boca? Não é? A gente não vai gostar. Em Enterprise tinha os Zindi, né? Sim. Que eram os vilões lá das temporadas. E acho que foi uma das únicas vezes que eu vi isso, que o planeta tinha 6 raças, 7 raças. Eram 6 e uma foi extinta. E então. uma delas era, inclusive, aquática. Uhum. Tipo, elas viviam dentro da... Eles faziam uma reunião, assim, tinha um aquário, assim, os caras ficavam dentro do aquário, assim. Agora, Voyager... Mas é difícil ver isso, né? Voyager tentou também com a espécie... Como é que chama? A espécie 9209, não lembro o nome dela. Eita. Aquela espécie que veio do bio-universo. Teve um universo paralelo que era biológico. Mesmo quando eles colocam pra ser, são verdadeiramente alienígenas. Primeiro, uma cabeça, 2 braços, 2 pernas. E teve um episódio em que eles estragaram o exotismo dessa espécie, porque eles fizeram com que essa espécie conseguisse usar um negócio lá, uma seringa, que transformava eles em humanos pra eles estudar os humanos. Tipo assim, qual é a diferença, então? Não, deixou de ser alienígena, o cara pensa que nem a gente, fala que nem a gente. Mas eu acho que realmente a gente não ia ter empatia com essas criaturas. Estou lembrando de uma amiga minha que ela trabalhava com bivalve, né? Para quem não é biólogo, bivalve é ostra, marisco. E ela tinha que pegar os bichos, tirar da casca, jogar no liquidificador para poder fazer uma análise química. Ai, E daí, que horror. então, e ela falava assim, não dá dó porque ele não tem carinha. Entendeu? Eu acho que ia ser uma coisa parecida com a gente. A gente não ia se identificar se fosse criaturas que fossem muito diferentes da gente. E ela não tinha dó. Se fosse mico-leão dourado. Biólogos são péssimos, né? Se fosse mico-leão dourado, ela não ia ter coragem de jogar no liquidificador. Aí por isso que A Chegada, às vezes, é um filme mais... A Chegada é maravilhoso, recomendo. É verdade. Mas ele é um filme diferentão nesse sentido, porque, assim, os alienígenas, quer dizer, se parecem com polvos, mas mas assim... eles têm 5 membros, eles se comunicam através da falha entre as palavras e não com as palavras. Achei que foi uma das coisas bem criativas. Foi um dos filmes mais criativos. É um dos melhores filmes dos últimos tempos, mas também gostei. Tem um outro livro que o Jerry Pournelle e o Larry Niven, eles escreveram, inclusive acho que são... O primeiro livro é The Mote in God's Eye, e aí a continuação é The Gripping Hand. Que se passa no universo das histórias do Império, do Empire of Man, eu acho, do Jerry Pournelle. Mas o Larry Niven trouxe... O Larry Niven sempre se preocupou muito em fazer alienígenas autênticos, vamos dizer, autênticos, né? Dentro do limite do que a gente consegue fazer, baseado no que a gente sabe. Então, o The Mote in God's Eye, eles fazem contato com uma raça alienígena. Porque, assim, eles não exploram o escuro entre as estrelas. Essa história de explorar o universo, não. Eles exploram os sistemas solares dos planetas em que eles conseguem acessar. E eles acessam através de uma tecnologia que foi descoberta no futuro, que você usa existem pontos de gravidade específica em volta de estrelas que conectam diretamente com outras estrelas. Então eles não exploram o universo, eles exploram essas estrelas. Então, teve uma estrela até perto pra caramba de um dos planetas lá do Império, que tinha uma raça alienígena, que mandou pra gente uma sonda usando aquela propulsão, sabe que você joga um laser numa vela espacial e propulsiona? Até que tá registrado na história daquele planeta, porque é do lado de lá
da nebulosa Saco de Carvão, que é uma nebulosa que nós conseguimos ver aqui no Hemisfério Sul. Do outro lado da nebulosa de Saco de Carvão tem uma estrela, não lembro se é um gigante vermelho, o que é. Então parece que é um homem com um capuz e um olhão vermelho, assim. E essa estrela, ela ficou azul por um tempo. Foi registrado na história séculos atrás, porque foi quando eles estavam disparando na sonda. Eles encontram essa sonda, os bichos tá todo mundo morto, mas agora eles conseguem rastrear e descobrem esse planeta, que eles nunca tinham ido, porque eles não sabiam a matemática para chegar naquela estrela. E eles são super criativos. Primeiro, são seres que têm 2 braços de um lado, curtinhos, e um braço gigante do outro. A maneira como eles explicam, como eles se comunicam, é super criativa. Não é telepatia, assim? Porque é sempre Não, telepatia, não é telepatia. né? Eu recomendo, é um livro de ficção científica mais hardcore, assim. Chama-se The Mote in God's Eye. Eu não sei se saiu no Brasil, mas é muito bom por causa da ingenuidade de fazer uma espécie alienígena diferente. Fica a recomendação aí do nosso Marcelo. Nosso não, seu, né, Luciano? Eu não lembro. E agora, ok. Tem, o John Scalzi tem bastante descrição de raças alienígenas, ele assim. faz um cogumelo gigante. Então, mas ele assim, ele não. Talvez ele não explique muito, ele não é muito detalhista, né? Na hora de explicar. Ele não descreve. Então ele fica meio que aberto a sua. Você imagina como Aí você fica imaginando umas coisas meio esquisitas, assim. Mas não porque ele descreveu uma raça diferente, meio que ele deixa assim, e fala assim, olha, parece um negócio mais ou menos misturado, um saco de areia com um besouro. Aí você fica, hã? Então você monta uma ideia meio esquisita, assim, não se preocupa muito em, né? Sim, você faz a raça. Eu raça lembro que tinha uma raça que comia humanos, lembra? Que eles fizeram uma fazenda. Ele descreveu... Que nem a gente faz com vaca, sabe? Que ele cria vaca pra comer, eles faziam isso com humanos. Ele descreveu eles parecido com cervos, só que com mãos. Pronto, você imagina como você quiser. Você imagina como você quiser. Mas eles comiam humanos, a gente era comida pra eles. Sorrent Green lá. Duro, né? Bom, o que mais nós temos agora? Nós vamos discutir sobre os lasers lentos. Bom, em primeiro lugar, laser colorido já é uma coisa assim. Quanto mais energético é um laser, mais longe ele está do espectro de visão humano. Então, um laser verde é mais forte que um laser vermelho, que é mais forte que um laser infravermelho. Então, você quer um laser poderoso, você vai ter laser de... Lasers, se você vai no laboratório, você não vê o disparo do laser. Porque eles estão... laser de raio-x, laser de frequência gama, não tem. Aí você joga uma poeirinha, assim, um giz, né? Uma névoa, assim. Pra poder ver. Eu lembro que na época o professor era giz mesmo, né? Aí dava aquelas tapas assim no apagador. Desalinhava todo o laser. Não, dava um tapa no apagador cheio de giz, entendeu? Daí formava aquela poeirada de giz e daí você conseguia ver o laser. Eu tenho um professor aqui na USP, porque ele trabalha, né, com luz, enfim. Aí a gente foi no primeiro laser que ele montou no laboratório, tá até num laboratório secundário dele lá, mas enfim, ele tem o laser assim. Mas ele fala assim, só que não anda muito não pisa muito no chão, assim, muito forte, que desalinha o negócio, entendeu? É meio primitivo. Assim. Eu não vou criticar os Jedi rebatendo o laser aqui, porque os Jedi são super-heróis, eles têm poderes místicos. Então, a maneira como se explica como é que o Jedi consegue não só colocar o sabre no caminho do laser, mas rebater o laser pro lado que ele quer, é que ele sempre vem alguns décimos de segundo no futuro. É que quando você vê, você aperta o X, assim. E a habilidade, e eles também são, a habilidade deles é extraordinária, porque você sabe que vai vir ali, você já posiciona e já direitinho pro laser rebater, tudo bem, deixa os Jedi pra lá. O que eu acho engraçado são aqueles filmes em que você vê o laser vindo. Jornada das Estrelas Insurreição, por exemplo, é um laser muito bonito, só que você vê ele andando no ar, cara, vai... Um laser passa voando, assim, tipo. É um laser, como é que eu vou dizer? Lento. É aí que eu gosto de Jornada das Estrelas e Star Wars. Porque Star Wars é fantasia Mas eles tecnicamente não usam lasers. Star Wars são blasters e Jornada das Estrelas são phasers. Mas, é verdade, enfim, não é laser, é phaser. Pois é. E eu acho que junto com isso a gente pode falar do Matou, pronto, não precisamos falar mais nada. Não é erro, tá? E a gente pode falar do campo de força que deixa a luz entrar, mas deixa laser passar. Laser não é luz, porra? O laser não entra, mas a luz... Eu consigo conversar com vocês, eu estou com campo de força aqui. Nesse ponto,
vou até repetir o mesmo livro, o Molten God's Eye, em que os campos de força das naves, à medida que elas vão tomando tiro ou estão perto demais do Sol, eles vão ficando opacos. Porque estão absorvendo energia. E como é que eles fazem para se comunicar? Eles têm que esticar uma antena até Pra além fora. do campo de força. Porque senão nenhum sinal de rádio vai entrar. Mas e se for um campo de força super específico, que nem óculos escuro, por exemplo, que você consegue ver através do óculos escuro, mas não entra raio ultravioleta. Tan, Tchan, tan, tá? tan. Aí seria engraçado ver Enterprise com óculos Ray-Ban assim na frente. Vai ser chili beans. Ai, não entendo nada de... De física? Não, de campo de força, assim. Essas coisas. Assim. Campo de força que a gente já criou hoje repele O melhor magneticamente. de todos é o né? da Menina dos Incríveis lá. Que ela fica O invisível. dela é boa. Eu não assisti A Os Violeta. Incríveis. Eu não assisti Os Incríveis. Ah, qual é, minha filha? Uma Vamos das parar essa- melhores não, 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 animações. não. Para Vamos parar essa tudo. gravação Dá um play, agora. dá um, Vamos dá lá um na pause Netflix. aí. Vamos lá na Netflix assistir agora. E tem 2 já, cara. Os 2 são muito bons. Uhum. E a Violeta ela cria um campo de força. Agora, o nosso, eu deixei o último E ela tópico. fica invisível também. Tipo assim, tô interrompendo tudo pra falar que Violeta is the best, entendeu? Agora, o Tá, nosso, ok, último, acabei. nosso último tópico, pra mim, é o mais suculento de todos. O último tópico é que ninguém entende evolução. Darwin é terrestre, terráqueo, entendeu? Como é que eles vão entender evolução? Eles quem? Os extraterrestres. Mas não tá falando de extraterrestres. Pra fazer a mesma evolução daqui, entendeu? Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Toda vez que num livro, num gibi, num filme, aparece o conceito de evolução, é sempre o entendimento. É horrível. Teve uma história. Não vamos falar de Prometheus, né? Nossa, puta merda. Prometheus. A evolução eu gosto de discutir, hein? Em Prometheus, quem fez aquele filme nem sabe que as estrelas se mexem, porque eles encontraram aquele esquema da estrela lá de 6.000 anos atrás. E de tava 12 igualzinho, né? Tava igualzinho alinhado no mesmo lugar, cara. Mas é que é coincidência. Depois de 6.000 anos, repete. Com certeza. É verdade. Aliás, é o seguinte, você pega Voyager, por exemplo. Teve aquele episódio em que a Janeway e o Paris entram em transdobra lá e eles evoluem para 2 lagartos. Tem uma história, um episódio Esse eu não assisti. de Além da Imaginação, em que um cientista está no laboratório e ele usou uma fórmula para acelerar o seu processo evolutivo. E ele virou um monstro cabeçudo. Evolução não significa ficar melhor. Significa se adaptar ao seu ambiente. O próprio Darwin, uma das maneiras que ele descobriu a teoria da evolução foi nas Galápagos e viu que tem uma espécie de passarinho em cada ilha. Uma espécie de passarinho desenvolveu um bico grande porque elas tinham que comer sementes duras. A outra espécie diminuiu o tamanho do bico porque as sementes eram moles. Não, peraí. Cuidado que você tá entrando em Lamarck agora. Isso é Lamarck, não é Darwin? É. Porque, assim, na verdade, assim, tinha, segundo Darwin, teria, usando o seu exemplo dos passarinhos aí, Uhum. teria passarinhos que cresceu um pouquinho o bico, outro que estava com o bico um pouquinho menor, variações como a gente tem aqui, nós 3 somos diferentes, temos pequenas variações. Em algum momento, os passarinhos que estavam com o bico um pouquinho maior tiveram uma vantagem em cima do outro. Sei lá, o ambiente mudou e ele conseguiu pegar mais semente do que o outro. E daí ele foi se reproduzindo e, assim, aquele lá teve mais chance de se reproduzir porque se alimentava melhor. Uhum. E ali naquele ambiente, para ele foi mais vantajoso. Foi mais vantajoso para aquelas aves que tinham o bico um pouquinho maior. Já na outra ilha, pode ter acontecido o contrário. Então, esse é o cerne da evolução. Evoluir não significa... A gente usa no dia a dia a palavra evoluído como uma pessoa melhor. Evoluído não quer dizer melhor, quer dizer mais adaptado ao seu ambiente. Aquele cientista da imaginação que evoluiu super rápido, ele deveria ter se tornado alguém que é ótimo em viver no laboratório. Sei lá, braço comprido, né? Imagina como seria um ser humano adaptado para um laboratório. Ele seria péssimo em qualquer outro lugar, mas no laboratório ele evoluiu para ser adequado ao laboratório. Evolução só acontece com o meio ambiente. Se não tem meio ambiente, não tem evolução. E eu morro de preguiça toda vez que eu vejo um filme, um livro, um gibi, em que eles passam essa ideia de ele é mais evoluído. É mais evoluído em relação a o quê? A espécie anterior dele, porque comparado comigo,
Gatos são muito mais evoluídos do que humanos para viver à noite. Baratas são muito mais evoluídos para viver nos esgotos Sabe o do que a que me gente. deixa aquela figura que tem tudo quanto é canto, que é Nossa, eu ia falar disso. essa figura que homem, tem aquele que a vai evolução, assim, que é Ai, linear. Aquilo me tem um deixa. nome aquilo. Nossa, Não, Não, mas gente. a da minha camiseta era boa, porque terminava com um cara com um cachorro, assim. Na verdade, era um beagle. Ai, como é que chama aquele Oh, desenho? Andando com um beagle. A Como é que chama? evolução é você ter Aquele um desenho, cachorro. aquele desenho tem um nome. Tem um Gente, eu não nome, sei de quem que é aquele desenho, e aquele desenho me deixa muito com raiva, Parece um porque como se a desserviço, gente né? é um desserviço realmente, porque considera assim que nós somos mais evoluídos que um chimpanzé, e nós temos o mesmo grau de evolução de Vamos adaptação. soltar você na floresta lá pra ver quem que sobrevive. Você ou o chimpanzé, né? Então, Onde mas foi? tanto os chimpanzés quanto o Homo sapiens, eles evoluíram, eles se adaptaram e a gente vive bem. Os chimpanzés estão bem, a gente está bem, a gente está no mesmo nível. E a gente não tem a gente não veio dos macacos, a gente teve um ancestral em comum. Então, uma vez eu tive uma discussão, não, né? Um cara lá no trabalho que falou isso. Falou assim, porque fica falando que eu vim do macaco. Eu não vim do macaco, não. E esse Darwin? Aí eu falei assim, mas ele nunca falou que você veio do macaco. Ele disse que a gente tem um ancestral comum. E não é nada, não tem nada a ver com a gente ter vindo no macaco. Aí ele ficou me olhando assim, tipo, como se eu tivesse falado a coisa mais inédita do mundo. Eu falei, realmente, essa pessoa nunca estudou biologia na vida, né? É verdade. Ou então estudou com um professor muito ruim que, né, falou esse monte de bobeira e ficou tudo por isso mesmo. A peça, a ilustração chama-se The Walk of Evolution. E ela foi criticada na época em que ela foi feita, porque ela foi feita para colocar em livro escolar. E biólogos na época criticaram. Na época que saiu aquela Porque quem ilustração. fez o Aquela desenho figura lá? não estudou biologia também, né? Aparentemente não. Aquilo é horrível, gente. Yes. Onde é que foi que a gente viu? Eu tô tentando lembrar. Não, e a gente assim, viu um filme em que A o cara... ideia também, deixa eu só parênteses, a ideia também de que nós somos o ápice da evolução, né? Ah, Tipo assim, nheca. evolução é chegar em seres humanos. Isso Cara, é evolução do primata. Tem um documentário sobre dinossauros em que eles terminam pensando como seriam os dinossauros se eles não tivessem sido extintos. Primeiro, não teria vez para mamíferos. E hoje, no mundo de hoje, um cérebro grande e uma inteligência desenvolvida é uma vantagem em certos ambientes. Quando os dinossauros estavam aqui, a vantagem era ser gigante. Uhum. Então, talvez os dinossauros pudessem ter diminuído de tamanho e se tornado mais inteligentes. E aí nós teríamos uma espécie dominante no planeta absolutamente diferente. E, olha só. A internet ia ser Essa interessante. história de dizer espécie dominante. Espécie dominante baseada em quê? Porque a maior quantidade de biomassa do planeta é de formigas. Formigas, então, são o ser mais bem-sucedido do planeta. Bactérias. Bactérias também. Estão em todos os lugares, né? Até Todos dentro da os gente. lugares. É. Então, assim, espécie dominante. A gente tem essa ideia de falar animais superiores, né? Animais. Eu acho que isso vem muito das religiões, né? Na verdade, eu fico pensando que nós não somos um organismo, né? Porque a gente não vive sem a nossa flora intestinal. Eu acho que 30% do nosso peso é. Então, a gente, na verdade, a gente acha que a gente é um, mas a gente não é. Nós somos muito, né? Nós somos legião. Aí eu tava falando mal de religião. Religião coloca muita coisa aí de a gente ser. A imagem e semelhança de Deus, que no budismo também fala que o ápice da evolução é você ser um ser humano. A religião coloca muito isso, né? Da gente estar no ápice. É muito conveniente, né? A gente se acha uma espécie super importante, então a gente inventou uma divindade que confirma isso pra gente. É muito conveniente. E assim, eu já vi muitos argumentos do tipo assim, mas nós somos a única espécie que transforma o ambiente para melhorar a nossa vida. Ou então você não conhece um castor. Exatamente. Nunca viu formiga, cupim. Não, e por que o fato da gente modificar o ambiente tornaria a gente melhor do que o outro? Não, mas é porque, tipo assim, você precisa achar um argumento para justificar. Então, é um argumento besta. Ou então, porque assim, a gente é muito inteligente, você já viu aquela história, né? Fazer uma orquestra, não sei o quê. Você já viu passarinho cantando? Não, mas pra gente foi importante criar uma orquestra. Pro outro bicho não foi importante, Onde foi que entendeu? a gente viu alguém dizendo isso? Não sei, fulano não pode escrever uma... Não. Eu nunca vi um tal bicho escrever uma ópera. Aí é o outro cara... É o robô. É o robô, né? Não, como é que é a frase? O personagem do Will Smith, que eu não sei o nome, fala que robôs nunca serão melhores que humanos, nunca serão como humanos, não tem sentimento, porque a discussão era essa, né? Porque ele dizia que ele
não tinha matado o cara, que ele estava muito triste, enfim. Ele falou, não, mas vocês não têm sentimentos, vocês nunca vão... Você já viu um robô escrever uma ópera? Vocês nunca serão capazes de escrever uma ópera, uma grande coisa. Você consegue? Não, a ficção científica é outra coisa que a gente podia falar também, né? Síndrome de Pinóquio, que todo androide e robô tem, que todo mundo quer virar gente, né? Todo mundo quer ser ser humano. Por quê, né? Não, isso é culpa nossa, que a gente configura isso, né? O Dr. Sung configurou isso no Data, né? É coisa de punheteiro, sabe? Assim, eu sou homem, portanto ser homem é muito melhor que ser mulher. Eu sou branco, portanto ser branco é melhor que ser negro. Eu sou humano, portanto ser humano é melhor do que ser... Vai ver a Bíblia dos Gatos, o que tá falando. Você vai falar quem que é melhor. Imagina. Exatamente. Bom, você deve estar pensando que a gente se acha a última bolacha do pacote, né? Tipo, ô povinho pedante, né? Eu sei, você está pensando isso. Em nossa defesa, digo que apesar de nossas críticas aqui, nós entendemos que cinema, TV, gibis e livros são uma fonte de entretenimento, não de precisão científica. Ou seja, se a ciência atrapalha a história, vamos privilegiar o enredo. Até porque, se todo mundo seguisse as leis da física ao pé da letra ao escrever uma história, não existiria ficção científica. É isso aí. Foi um exercício de diversão aqui. A gente fica estressado de brincadeira, né? Mas porque a gente adora esses livros, adora esses filmes. Com certeza, né? A gente não... Se a gente não tava aqui, né? A gente dá uma engolida e fala, toca o barco, vamos ver, vamos ver o que dá. Imagina sem barulho no espaço, gente, coisa chata que ia ser. Aquele silêncio. O laser, você fazer zoom. Matrix, cara, não ia ter 3 filmes massa pra caramba. Quem que não pega uma raquete de matar pernilongo e não fica fazendo zoom, zoom, zoom? Confessa, Luciano. É gostoso. Eu não tenho raquete de matar pernilongo. É gostoso quando o livro, quando o filme tenta usar mais ciência do que o normal. Como, por exemplo, Battlestar Galactica, a série reimaginada, eles imaginam uma batalha espacial com a inércia do espaço. Da nave tá voando, e aí tem que atirar na nave que tá atrás, ela simplesmente vira e atira. É super divertido, é gostoso quando eles fazem isso, mas não é o fim do mundo quando eles não fazem, né? Eu nem sei se eu vou falar assim que é mais gostoso, porque você estava hard sci-fi, né? Que é isso. Que é o mais preciso possível, né? Não sei, tipo assim, eu adoro Star Wars e não tem nada de precisão ali. É divertido pra caramba, né? Usa magia, mistura magia. Desde que a gente... É muito legal. Dá pra entender a analogia. O que o autor tá querendo fazer? Por exemplo, George Lucas, ele fez batalhas da Segunda Guerra Mundial no espaço. Eu acho que fica muito mais samurai, legal. ele usou muito, né, a ideia oriental, né, dos Jedi, né, são muito parecidos com budismo. Eu acho que o único problema é quando a pessoa que está assistindo não sabe dessas coisas, né? Tipo, leva aquilo como, eu vi no filme que é assim que acontece e tudo mais, e enfim. Tem umas coisas. Gente, outro dia eu tava na fila. Outro dia não, já faz tempo. Eu tava na fila do cinema e ia passar atividade paranormal. Isso faz tempo que aconteceu, né? E o cara tava na fila, na minha frente, e ele disse assim pro outro: estão falando que isso daí é tudo mentira. Estão falando que isso daí é tudo mentira. O que acontece com o público do cinema? Eu já contei pra vocês a história do Senhor dos Anéis. Se fosse só o público do cinema, ia ser bom, né? Você imagina. Eu estava saindo de As Duas Torres. Na nossa frente, tinha 2 caras. E um começou a falar assim, que droga, o filme acaba no meio. Aposto que isso aqui vai ser que nem novela, vai ter mais um. O quê? Meu pai me perguntou quando eu tava assistindo... Mas ele não sabia mesmo. Ele a hora que acabou... a gente foi assistir, acho que As Duas Torres. Eu assisti com ele. Não sei se foi no cinema. Acho que não foi no cinema. Deve ter sido em casa, né? Aí ele olhou pra mim e falou assim... Não é o fim desse filme, não, né? Eu falei, não, pai, tem mais um. Bom, porque essa história acaba assim, no meio. Começa do nada e termina assim. Não tem fim. Entendi, é filme de arte. É porque meu pai tem mania. Meu pai tem mania de fazer assim. Ele chega na sala, a gente tá assistindo alguma coisa... Ele pega do meio pra frente. Sei. E ele não é... Minha mãe fica perguntando. A minha mãe fica assim, quem é o mocinho, quem é o bandido? Né? Meu pai nem isso. Ele segue a história dele pra frente. Ele não tá entendendo nada, mas ele segue. E ele faz isso de pé de pé atrás do sofá. Você mandar ele sentar, ele fala, não, só tô passando, não tô assistindo, né? Muito bem, então. Você acha show notes deste episódio em terceiraterra.com/holodeck. Lá tem links para nossas fontes de pesquisa e também links para os livros que estamos aqui na Amazon brasileira, na Amazon dos Estados Unidos, na Saraiva e também no Book Depository, que é uma mega livraria da Inglaterra que manda livros sem frete para qualquer lugar do mundo, inclusive o Brasil. A Terceira Terra ganha comissão por essas vendas através desses links e você nos ajuda a ficarmos no ar.
Também te convidamos a assinar o newsletter da Terceira Terra. É só um e-mail por mês e basta colocar seu e-mail na caixa que tem entre os show notes e a seção de comentários ou em terceiraterra.com/newsletter. O Holodeck também está disponível no Apple Podcasts, no Google Podcasts. No Gego. Gego é porque o Google e a Apple se juntaram. Virou então Gego. Ficou Gego. E no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere nos avaliar com 5 estrelinhas e quem sabe até nos escrever algumas linhas de resenha. Isso ajuda o podcast a aparecer em buscas e sugestões. E aí podemos ser ouvidos por mais pessoas que curtem ficção científica, como você. Todo o conteúdo em áudio do Holodeck e da Terceira Terra existe por licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença versão 4.0 internacional. Computador, encerrar o programa.